sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Decidi fazer um vlog de livros que estão há muito tempo nas minhas estantes e que até hoje eu não tive coragem de ler. E qual vai ser o processo? Eu pensei assim, eu vou selecionar um total 5 livros das minhas estantes que eu tenho. Dessa aqui e das outras 2 que eu tenho no outro quarto. Desses 5, eu vou selecionar um só para eu ler. E a partir daí eu faço o vlog e vocês vão acompanhando a minha leitura, ok? Vamos começar? Então, pessoal, eu escolhi 5 livros para... Desses 5 eu escolhi um. Foi Luz em Agosto, do William Faulkner, Trópico de Câncer, do Henry Miller, Achados e Perdidos, aqui é um livro brasileiro, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, A Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo, e outro livro brasileiro, Mar Morto, de Jorge Amado. Todos esses livros eu comprei há muito tempo. Esse aqui em 2009, esse aqui em 1990, enfim. São bem antigos, estão na minha estante, alguns já estão até com amarelando, mas eu decidi agora escolher um. E a forma de escolha vai ser aquela bem primitiva, não vai ser tecnológica não, vai ser Unidunité mesmo. Vamos lá? Unidunité, o escolhido foi você. E o escolhido, gente, vai ser esse aqui, Trópico de Câncer, do Henry Miller. Vamos começar? Então, pessoal, eu já li 27 páginas aqui do livro Trópico de Câncer, do Henry Miller. E nessas primeiras páginas deu para observar que a linguagem dele é fragmentada. E esse realmente é o objetivo do autor, pelo que eu pude perceber. E pela sinopse, né, o objetivo é colocar as memórias de um escritor que vai para Paris, passa lá os 10 anos e aí ele vai contar como ele chegou lá, o que ele passou, os amigos que ele fez, etc. Me lembra muito Hemingway, que também esteve em Paris
por um período. Mas eu vou contar para vocês também a história do Henry Miller, que é um autor que eu já conhecia de nome, mas nunca tinha lido nada dele, não. Ele nasce na última década do século XIX, ele nasce em 1891. E ele começa a escrever aos 23 anos, mas somente em 1934 é que ele vai lançar o seu primeiro livro, que é justamente O Trópico de Câncer. E ele faz isso quando ele já está em Paris. Ele vai para Paris em 1930, ele está com 29 anos, então, e ele resolve se dedicar a ser escritor. Até então ele escrevia, mas não tinha tido a determinação de ser realmente um escritor. Ele passa a ter essa vontade e a investir na sua carreira quando ele chega em Paris. E esse livro que ele lança em 1934, O Trópico de Câncer, teve uma recepção fria da crítica e foi considerado muito obsceno. Mas ele não se intimida, não. Em 1936 ele lança outro livro e em 1939, ainda em Paris, ele vai lançar O Trópico de Capricórnio. Mas em 1940 ele volta para os Estados Unidos devido à guerra que acontece na Europa, a Segunda Guerra Mundial. E quando ele chega lá, os livros dele são todos proibidos, né? Ele é considerado pornográfico, um autor persona não grata. Mesmo assim, ele continua produzindo, mas é só em 1964 que os livros dele começam a ser liberados e ele então passa a ser reconhecido pelos novos, né, pela nova geração que o considera um bom escritor e que muda a linguagem e a forma também de escrever. E ele vai falecer em 1980 já como um escritor consagrado. Então, essas primeiras 27 páginas é a apresentação de alguns personagens que eu acredito vão interagir com ele. Mas ele realmente, já nas 5 páginas, ele já começa a descrever a relação sexual que ele teve, os desejos que ele sente por determinada mulher, etc. Então, acho que é por isso, se hoje em dia pode chocar alguém, imagine isso em 1934. Então, pessoal, por enquanto é isso e volto para dizer para vocês o que eu já li do Trópico de Câncer. Até já. Olá, pessoal. Eu estou na página 209 do livro Trópico de Câncer e eu cheguei no terço final do livro. E é aquilo que eu já comentei com vocês. O autor Henry Miller escreve sobre um personagem que tem muito da sua biografia. E na maior parte das vezes ele vive mais de favor. Amigos que ele fez em Paris, tanto americanos quanto franceses, gostam muito dele, acham que ele é um bom ouvinte e o chamam para passar uma temporada em seus apartamentos, quartos, estúdios, né? Os amigos dele são quase todos artistas ou jornalistas. E aí você vai acompanhando a trajetória dele em Paris. Como eu já estou no final, daqui a pouco eu volto para fazer as considerações finais do livro Trópico de Câncer. Até lá! Eu terminei de ler o livro Trópico de Câncer, do Henry Miller. Para definir esse livro, eu vou citar o próprio autor, que na página 220 da edição da Editora Globo aqui do livro, ele diz o seguinte: até o momento, a minha ideia de colaborar comigo mesmo tem sido abandonar o padrão ouro da literatura. Minha ideia, em síntese, tem sido a de apresentar uma ressurreição de emoções, retratar a conduta de um ser humano na estratosfera de ideias, isto é, nas garras do delírio. Pintar um ser pré-socrático, criatura em parte bode, em parte titã. Em suma, construir um mundo sobre a base do Homo Phallus, não sobre uma ideia abstrata pregada numa cruz. Bom, essa parte para mim, diz tudo. O livro é realmente isso. Henry Miller tem uma poesia crua,
Henry Miller justamente destaca uma Paris sórdida, de pessoas sórdidas, na opinião dele, e que ele leva isso ao máximo. Ele retrata de uma forma, na minha opinião, hiperrealista. Não há uma linha que conduz a narrativa. É como se fossem colagens, crônicas, que ele vai colocando ali e aqui e acolá e registrando tudo o que acontece à sua volta. Eu falei que para as pessoas que são assim mais sensíveis, esse livro vai realmente causar incômodo, e foi essa realmente a intenção do autor. E como é que ele causa esse incômodo? Com a sua linguagem e com uma forma que eu não sei se era comum na década de 30, obviamente que eu não posso saber, mas que coloca a mulher realmente como um objeto. E esse machismo exagerado me incomodou algumas vezes. Então, se incomodou a mim, vai incomodar também as mulheres, né? Porque ele não diz o nome, em sua maioria, das personagens femininas que ele tem relacionamento sexual ou que os seus colegas têm. Algumas ele fala, mas a maioria não. Então, ele só trata como fêmea ou como aquela vagina, ou com um nome mais chulo ainda. Não sei se ele colocou isso justamente, ficou uma dúvida, para criticar o pequeno burguês, porque o livro é uma grande crítica à pequena burguesia e aos acadêmicos. E, além dele, enquanto personagem ficcional, o Henry Miller, o outro personagem é Paris. Paris vai permear justamente esse livro o tempo todo. A única vez, o único capítulo em que ele não está em Paris, que ele vai para Dijon, é para justamente arrasar a cidade de Dijon, que ele acha fria, feia, que as pessoas são horrorosas, só tem acadêmicos pseudo-intelectuais, enfim, ele destrói, do ponto de vista dele, a cidade de Dijon. Mas quando ele retorna a Paris, é como se ele tivesse retornado ao oásis. Mas não é um oásis de elogio, ele não considera Paris um paraíso. O que atrai ele a Paris é justamente essa desorganização, os ambientes são sórdidos. E esses ambientes, quais são? Bares de quinta categoria, com bêbados e pessoas consideradas, né, de uma fama, e locais, ruas onde ficam as prostitutas, os pseudos intelectuais, enfim, tudo que ele considera como sordidez é retratado nesse livro. É importante destacar também uma forte influência do filósofo Friedrich Nietzsche. A gente percebe isso naquele trecho que eu li para vocês, em que ele diz que para não acreditar numa imagem abstrata pregada numa cruz, né? Ou seja, um anticristianismo muito grande. Tem um capítulo em que ele entra na igreja e que ele fica assim horrorizado, compara como um grande túmulo ou um necrotério, onde as pessoas vestidas de preto ficam movendo os lábios e ajoelhadas diante de uma cruz. Ele acha isso assim insano. Henry Miller, com esse livro, acabou influenciando o movimento hippie, ele acabou influenciando os beatniks e acabou também influenciando a escritora Hannah Arendt. Aliás, foi ela que publicou esse livro, ele não tinha como, ela bancou e depois veio-se a descobrir, né, que ela era amante dele e da sua mulher June. E você, leitor, pode me perguntar, mas você gostou ou não desse livro? Eu achei ele muito bom. Muito bom porque é um livro que te incomoda. E todo livro que me incomoda, que me tira do lugar e que me faz ter sensações durante toda a leitura, boas ou não, esse livro para mim é muito bom. Então, quando eu comecei a ler O Trópico de Câncer, eu comecei a não entender, aquilo me irritou. Depois eu achei chato e quase parei de ler. Aí, a partir da metade do livro, eu já achei bem mais interessante. Fui entendendo qual era a proposta do autor. E da metade para o final, ou seja, nas
no último terço eu achei o livro muito bom, muito crítico, sarcástico, debochado. Voltei até alguns capítulos do início para entender o que o Henry Miller quis colocar aqui. Então, é um livro que é recomendado, vale a pena ler, mas com essas ressalvas que eu falei. Ele foi escrito no início do século XX, com todas as suas características, que era uma nova guerra que estava surgindo no horizonte, foi a Guerra de 1940, que o autor estava saindo de uma guerra de 1914, foi a Primeira Guerra Mundial que abalou o mundo, e que a sociedade não era tão livre como é hoje, apesar de todos os problemas que nós temos, e que tudo isso influenciou essa linguagem e a forma também do autor escrever esse livro. Então, a partir daí, eu fui encaixando na leitura e fui gostando do livro. Se você não leu, leia, mas eu aconselho não comprar essa edição da Editora Globo. Por quê? Porque ela é uma edição colada, não é costurada. Olha o que aconteceu. Um bloco do livro saiu na minha mão, caiu, e eu vou colar, né? Caso eu queira reler ou doar esse livro, eu vou tentar fazer aqui uma colagem. À medida que você vai lendo aqui as páginas, você vai vendo que parece que elas vão soltar na sua mão. Eu tive que ler com um maior cuidado, não pude abrir o livro, eu tive que ler ele assim. Então, pessoal, é isso. Um abraço, espero que vocês tenham gostado desse vlog e até um próximo encontro.